Mais um podcast da Amizade no ar, desejando a todos uma excelente segunda-feira. Vamos conversar com o nosso convidado, que é policial militar, é vereador também no município de Itapajé. Estou falando de Douglas Mota, seja bem-vindo, obrigado por atender aqui o nosso convite. Boa noite, Adriano Furtado, boa noite a toda a equipe da Rádio Amizade FM, obrigado por nos convidar a fazer parte desse podcast e boa noite a todo o público, de Irauçuba, boa noite a todos os itapajenses que estão nos ouvindo aqui nesse momento. Bom, vai ser um bate-papo aqui sobre a história, a vida do Douglas Mota, que a gente conhece bastante, a gente que mora no Itapajé, a gente conhece bastante a história dele desde que ele entrou na polícia militar. Tu é daquela época do Ronda do Quarteirão, Douglas? Isso, iniciei no Ronda do Quarteirão em 2010. 2010. A gente já iniciou trabalhando em Itapajé. Eu lembro até teve lá uma solenidade. A solenidade na Praça do Povão, naquela época. Isso, lembro demais. Bom, nós vamos já conversar mais aqui sobre a história de vida do Douglas Mota, mas antes quero aqui agradecer a todos os nossos parceiros, a Clínica Realize Odontologia Integrada está com a gente. Agradecer aqui a doutora Jedismila, o doutor Pedro Santana, que está sempre com a gente aqui apoiando o nosso podcast da Amizade. Rede Produtora também conosco, Hélio Mesquita, Nairinha. E como é o contra-regra aí? Como é o nome dele? Eu posso dizer o apelido? Posso não, né? Não posso falar o apelido do cara. Rede Produtora com a gente, Shopping Pães também conosco, qualidade com criatividade também com a gente, Supermercado Supercenter, o varejão mais completo de Irauçuba, também aqui no podcast da Amizade. Obrigado, gente. E você que está acompanhando aí a live no Facebook, já pode aí mandar sua mensagem, comentando aí na nossa live, pode fazer também perguntas, Douglas? Pode, se quiser. Sim. Estamos aqui abertos a qualquer pergunta e se a gente puder responder, estamos aqui à inteira disposição. Muito bem. E estamos também pelo rádio, tá certo? 88.7 no seu FM. Nós estamos também transmitindo aqui o nosso podcast da Amizade. Quero inclusive aqui mandar um abraço para a galera do Itapajé, que já sintoniza aqui com a gente. E eu tenho certeza que vai ter muita coisa bacana, Tu se considera um político polêmico, Douglas? Eu tenho meu jeito, de ser, político. Não é fácil a gente ter que se adaptar ao mundo político, hoje. Mas, Adriano, respondendo a pergunta, eu procuro ser quem eu sou, A minha maneira de ser ainda não mudou, Eu dou até graças a Deus por isso. A gente tem um pouco, realmente... É um pouco polêmico a maneira com que a gente faz política, mas essa é a maneira que a gente escolheu, de fazer política em Itapajé, e a gente pretende continuar assim, desde que a gente sempre esteja do lado do povo, desde que a gente sempre esteja ali batalhando pela população de Itapajé. Eu acho que isso não é nenhum problema. Muitas pessoas até, inclusive, gostam dessa maneira que a gente tem de fazer política com pulso forte, com pulso firme, e assim a gente vai continuando na nossa jornada política que escolhemos entrar em 2020. Bom, mas antes da gente aprofundar nesse tema, é bom a gente conhecer mais um pouco da sua vida, da sua trajetória de vida. Eu conheci muito seu pai, Irmão Teobaldo. Eu fui, inclusive, o operador de áudio dele lá na Rádio Guanassés, figura que eu quero muito bem, faz muito tempo que não o vejo. Mas assim, você entrou... eu queria saber da sua infância, Como é que foi a sua vida, onde que você nasceu? Conte pra gente. Adriano, nasci em Itapajé mesmo, Nasci ali no Padre Lima, já nasci e me criei, Passei toda a minha infância, a minha adolescência, a minha boa parte da fase adulta ali naquele bairro, do bairro Padre Lima. Foi uma infância e uma juventude muito difícil, em termos financeiros, A gente é de uma família pobre e a minha mãe e meu pai sempre lutaram muito, para que a gente pudesse
terminar os estudos, né, e nos incentivaram muito na questão, né, de continuar estudando. Eu lembro que a minha mãe, ela vendia bordado na época, né, o bordado era muito forte naquela época, e a minha mãe sempre trazia uma folha dirigida, né, da pracinha da Sé ali em Fortaleza. Ela sempre trazia uma folhinha dirigida, que era um jornalzinho da época, a gente não tinha muito contato com a internet, e ela sempre trazia uma folha dirigida, que era um jornal, onde tinha ali todas as expectativas de concurso, concursos abertos, concurso que iria abrir, e a gente ficava ali, né, fuçando o jornal em busca de um concurso para fazer. Então, a minha mãe sempre incentivou, sempre, né, que abria uma inscrição de um concurso, ela pagava, fazia um esforço, né, que naquela época não era fácil você conseguir R$50, R$70. E a minha mãe e meu pai sempre fizeram esse esforço, né, pelos filhos, né? Tanto é que, graças a Deus, a gente hoje, na família, a gente tem um guarda municipal, né, concursado, temos um inspetor da Polícia Civil, né, concursado, tem um policial militar que hoje sou reformado, a gente tem também uma policial militar também feminino, que é a minha irmã. Então, graças a Deus, né, minha mãe e meu pai sempre fizeram por onde, né, investir nessa parte do estudo. E essa questão de ir para a área da segurança, né? Também incentivo deles? Também fez parte da minha vida por conta de que meu pai ele já pertenceu à Marinha do Brasil, né? Ele passou alguns anos na Marinha do Brasil e saiu, né, por conta, às vezes, saudade da família mesmo, estava no Rio de Janeiro, né, e já estava casado com a minha mãe, então ele saiu, né, e decidiu voltar para Itapajé e continuar a vida dele. Então, a gente sempre ouvia falar, meu pai sempre contava como era essa área militar, e a gente foi tomando gosto por isso, né? Tentei algumas vezes, né, alguns concursos para a área das Forças Armadas, também eu obtive êxito, porém eu consegui, na mesma época que eu consegui passar para aprendiz marinheiro, fuzileiro naval, eu também consegui, né, ser chamado para o concurso da polícia, né, para ser nomeado, para fazer as etapas do curso de formação. Então, eu pendi para o lado da Polícia Militar, até porque era aqui no meu estado, né, tinha um ganho maior, financeiro maior, então a gente optou por fazer parte, né, da Polícia Militar naquela época. E aí, a gente já comentou aqui que você entrou em 2010. Tu tinha quantos anos naquela época? Naquela época eu tinha 21 anos de idade. Novo, né? Tinha 21 anos. E aí tu entrou pelo Ronda do Quarteirão, que era um programa que estava sendo lançado naquela época, e eu lembro que o Itapajé ganhava naquele momento ali 2 viaturas, se não me engano, e ali muita gente do Itapajé, né? Isso, era 2 equipes na época, salvo engano, Itapajé ainda nem tinha 50 mil habitantes, né? Mas a gente conseguiu, né, por força política da época, conseguiu trazer o Ronda do Quarteirão para Itapajé e naquela época veio 30 policiais militares, né, para fazer parte do Ronda do Quarteirão em 2 viaturas. Lembro demais. Lembro do meu amigo Mendes, que é dessa época também. Mendes, né? Hoje está no raio, né? Está no raio. E aí, boa parte do policiamento do Ronda hoje faz parte do raio. Pois é, você sempre gostou dessa questão mais enérgica, né? Tanto é que depois você foi fazer parte do COTAR? Isso, depois eu fui em 2015, eu decidi fazer parte, né, entrei em 2010 na polícia, em 2015, né, eu resolvi lançar voo e fiz o curso, né, do COTAR, consegui esse e fiquei até 2017, que foi onde, né, aconteceu o confronto e a gente acabou sendo baleado. Bom, para quem está entrando na live agora, a gente está conversando com Douglas Mota, ele é policial militar e está vereador no município de Itapajé. Essa história do 2017, né, que foi quando teve lá o confronto, você estava... onde foi que aconteceu exatamente? Adriano, foi em Boa Viagem, foi em agosto, se não me engano, 14 de agosto de 2017. Foi no município de Boa Viagem, quase 300 quilômetros ali de Fortaleza. Como é que foi? Conta pra gente essa história. Adriano, a gente estava em uma diligência, né, em busca de capturar uns bandidos, né, muito periculosos, né, uns bandidos que já haviam feito vários assaltos, inclusive em Caucaia, e a gente sabia que eles estavam homiziados em alguma residência, né, ali em Boa Viagem. Foi quando nós, fazendo patrulhamento, né, normal, mas em busca de localizar o veículo, né, que esses assaltantes estavam circulando ali dentro de Boa Viagem,
né, nós tínhamos, naquela época, informação da inteligência da polícia a respeito do paradeiro deles. Foi quando, coincidentemente, a gente, ao passar na esquina, dobrando à direita, a gente praticamente se bateu, né, de frente com essa quadrilha, né, que na época era composto por quatro membros que estavam dentro do carro. Então, de imediato, já iniciou o tiroteio por parte dos bandidos, né? Eles toparam com a gente e já foram logo atirando. Foi no momento que a gente desembarcou, né? Toda a fração que estava ali, 4 homens desembarcaram, e foi nesse momento do desembarque foi onde eu fui baleado, junto com o meu outro colega que também foi baleado, só que de raspão. O meu tiro foi um pouco mais perigoso porque pegou numa artéria, né? Naquela época foi mais grave por conta de ter pegado na artéria. E vocês estavam a quantos quilômetros da sede lá? Que era zona rural, né? Não, na verdade era dentro do município, e bem próximo, coincidentemente bem próximo ao hospital e bem próximo ao quartel da Polícia Militar. Nós tínhamos acabado de sair do quartel, né? Nós tínhamos jantado, tomado banho, né? E a gente já ia fazer o patrulhamento de meia-noite. Foi quando que a gente, naquela época, a gente ficava de meia-noite até 3 horas da manhã fazendo patrulhamento, né, para evitar a explosão de banco, né, assalto a banco e esse tipo de ocorrência. Foi quando, né, ocorreu esse confronto e eu e um colega fomos baleados. Desse confronto, né, você perdeu uma das pernas, né? Isso. E aí a gente acompanhou naquele tempo, naquele período lá, a gente acompanhou bem de perto, porque foi uma comoção, um itapajaense, um policial itapajaense numa situação daquela, e teve, segundo você próprio falou, a questão da negligência no socorro. Se tivesse ali um helicóptero para levar você para um hospital que tivesse toda a estrutura para o atendimento específico, possivelmente você não teria perdido a perna. Exatamente. Naquela época, o único hospital que poderia atender ao meu caso, devido à gravidade, era o próprio JF, né? Não existe outro hospital no estado que pudesse fazer a cirurgia que eu estava necessitando ali, pois só lá tinha o equipamento, né, necessário, que era uma ponte, né, que eles chamam de ponte, que era para unir a artéria que foi rompida. Então, a gente necessitava ir com urgência para o JF. O que é que acontece naquela época? Quando eu fui baleado, que nós chegamos no hospital e o médico viu a gravidade, né, eu tinha feito um torniquete também para evitar o sangramento, porque quando a gente leva um tiro que pega numa artéria, pega em qualquer artéria da gente, a tendência, né, a pressão sanguínea, ela vai a zero rapidamente, né? Se você não conseguir conter a hemorragia, você acaba desmaiando e o seu sangue vai embora e você fica nas mãos, né, de outras pessoas. Então, eu tive a presteza, né, de fazer os primeiros socorros, que foi a questão do torniquete. Então, a minha pressão estabilizou e eu pude, né, pedir o socorro dos meus colegas. Fui para o hospital, naquela época tinha um médico lá que me atendeu, né, já foi tirando o torniquete, já foi fazendo outro procedimento, né, de colocar bandagem por cima, né, para aliviar o sangramento, que era muito forte na época, o sangue jorrava mesmo, né, como se tivesse aberto uma torneira na perna. E a gente vendo isso tudo, foi quando a gente solicitou, né, o médico disse, não, aqui tem que ser de helicóptero, né, para que não tenha nenhum risco de morte, até para salvar um membro. Só que na época ele não me falou isso, né? Mas por trás existia isso, né? Do risco já de perder a perna ou até mesmo a vida. Então, o médico ligou para o médico do senhor Paé, né? Porque tem que ser os dois médicos em sintonia um com o outro, e ficou acertado o senhor Paé mandar a aeronave, né? Naquele momento. Então, a gente ficou lá no hospital, aguardamos por mais de 1h30, né, lá no hospital, aguardando que o helicóptero viesse. Foi quando, depois de 1h30, que a gente se tocou que o tempo já estava muito avançado e que nós ligamos de volta para o coronel para saber sobre o helicóptero. Aí foi nos informado que a aeronave não vinha. Então, só aí a gente já perdeu 1h30, né, dentro do hospital, sendo que a gente já poderia estar a caminho, né, do JF em uma ambulância convencional mesmo, né, nem que não fosse SAMU, mas que já daria para a gente estar indo em direção ao hospital. Então, a gente, de imediato, foi preciso, inclusive, um amigo meu, um colega, né, de farda
né, falar um pouco mais alto dentro do hospital para que eles transferissem o mais breve possível, porque até as próprias enfermeiras estavam com receio de ir acompanhando a gente na ambulância, né, porque os bandidos lá eram muito perigosos, né, e existia uma quadrilha também por trás, só que a gente garantiu a segurança, né, da equipe médica, né, que foi nos acompanhando. Então, eu fui numa ambulância convencional mesmo, né, aquelas ambulâncias pequenas, né, tipo Fiorino, e a gente fui pedindo a Deus para que naquela época tinha muito buraco na BR, era muito buraco mesmo. A gente ia pedindo a Deus para que não acontecesse nenhuma tragédia ou que não furasse o pneu, estourasse o pneu da ambulância. A gente foi nos repassar de que eu iria parar em Canidé, e lá em Canidé eu iria ser transferido para uma UTI móvel do SAMU. Quando nós chegamos lá em Canidé, não tinha nenhuma ambulância do SAMU nos esperando. Então, aí o desespero começou mais ainda, porque eu estava consciente. Eu ainda estava consciente ali. E quando a gente chegou lá no Canidé, desembarcamos, ninguém do SAMU estava sabendo. Então, não tinha nem ambulância SAMU, nem tampouco uma UTI móvel. Mas que com meia hora conseguiram uma ambulância do SAMU e eu fui para o IJF, né, em uma ambulância convencional do SAMU, não era a UTI, mas que eu cheguei lá no IJF por volta de quase 6 horas da manhã. A ocorrência foi meia-noite e eu só cheguei lá no hospital, no IJF, por volta das 6 horas da manhã. Um tempo, né, muito grande, 6 horas, né, perdido. E quando eu cheguei, já fui direto para a sala de cirurgia, né, já tomei 11 bolsas de sangue, né, na primeira cirurgia que eu fiz. Então, só Deus mesmo para ter nos segurado até... Você esteve consciente durante toda a viagem? Durante toda a viagem. Eu só consegui dormir na hora que eu ultrapassei a porta da sala de cirurgia. Aí eu apaguei. Eu já estava da cor dessa folha branca aqui, sem sangue. E esse trajeto todinho, o que você sentia? Dor, desespero? Na verdade, eu sou muito tranquilo, né? Eu não me desespero assim por pouca coisa, apesar da gravidade, mas eu liguei para minha irmã, liguei tranquilo para ela, né? Liguei para minha mãe dizer que eu fui baleado, mas assim, de uma forma tranquila também para não deixar eles em pânico, né? Eu sempre dizia, não, foi só na perna, né? Não é nada demais, estou indo para o JF, depois vocês vão para lá, mas sempre mantendo a tranquilidade, né? Às vezes meus próprios colegas estavam ali entre si, né, se debatendo, que era para ser feito. Eu, calma, pessoal, vamos ter calma, bora raciocinar aqui e tal. E a gente sempre mantendo, né, a tranquilidade. Pensou que ia morrer? Não, em nenhum momento durante o trajeto eu pensei. Senti muita dor, né, porque existe uma pressão muito grande na minha coxa. A minha coxa ficou assim, por mais ou menos 3 vezes o tamanho dela, devido a tanto sangue interno, né, o sangue da artéria, ele estava entrando, né, para dentro da coxa. Então, a minha coxa ficou muito, muito dura mesmo, assim, de tanto sangue que tinha dentro, e eu ia tomando morfina, né, e a morfina, né, ia aliviando a dor, mas quando passava o efeito da morfina, eu já pedia mais, porque a dor era insuportável. Insuportável. Mas você sabia do risco que poderia perder a perna? Isso foi falado para você ou... Não, naquele momento não. Naquele momento eu não tive, né, eu só fui começar a perceber assim, a gravidade da situação depois de 2 dias que eu acordei, né, eu só acordei 2 dias depois, né, da cirurgia, e eu já acordei, já vi os médicos fazendo alguns testes, né, na perna, no pé, e eu via que realmente existia essa possibilidade. Mas sempre me mantive tranquilo, né, até para demonstrar para a família também, que eu acho que nesse momento é quem sofre mais, né, a família. Sim. E a gente sempre manteve a frieza, a tranquilidade de reverter aquela situação, né, de deixar a família em uma situação mais tranquila. Essa tranquilidade você adquiriu, é sua ou você adquiriu na própria polícia? Porque tem que ter esse equilíbrio, né? Tem que ter. Eu creio que fez muito a questão, às vezes as pessoas perguntam, rapaz, por que é que o curso do COTAR é assim, né? Você às vezes você apanha, às vezes você rala muito, você sofre muito no curso do COTAR. Hoje eu sei por quê, né? Porque em algumas situações da vida da gente você vai ser provado no seu limite mesmo. Daí você precisa manter o controle emocional para poder sair daquela situação, né, da melhor maneira possível. Então, isso pode ser no confronto, né? Às vezes a gente já participou de confronto com assaltante de banco, então a gente precisa manter aquele controle
para que a gente possa tomar as melhores decisões. E, graças a Deus, também esse curso serviu, né, para esse momento também. Como é que você recebeu a informação de que, mesmo diante dos esforços lá dos médicos, você teria que perder a perna? De certa forma, foi até um alívio, né? Até parece falar isso assim, mas é porque quem me acompanhou, né, eu passei 50 dias internados no JF, fiz por volta de 10 cirurgias, né? Lá, enquanto eu estava em 50 dias que eu passei, eu fiz em torno de 50 cirurgias, né? Todas, né, você tomava aquela anestesia hack, às vezes era anestesia geral, e isso foi maltratando muito, né? Foi maltratando. Às vezes a cirurgia era cirurgias de limpeza, né? Porque depois que passa aquele momento ali, como passou muito tempo sem irrigação sanguínea na musculatura, né, da perna, então a perna ela foi meio que necrosando, né? Vários tecidos foram necrosando e precisava serem limpados. Então, eu fiz cerca de 10 cirurgias como essas, né, de limpeza, e já teve um momento que já estava aparecendo já o osso, porque não tinha mais musculatura já para cobrir o osso, então infeccionou o osso, aí depois infeccionou o tendão, aí depois a gente já viu que não, sem um tendão, sem andar, né, se você perder o tendão, você não consegue mais andar, você anda com a perna dura, seca, né? Então, eu, de certa forma, devido àquela situação de tantas cirurgias, né, depois da anestesia hack, é ruim, você fica com mal-estar, com a dor na coluna. Então, teve uma hora que o médico falou, olha, foi bem sincero comigo e com a família, porque naquele momento era mais a família que não aceitava. Né, e eu sempre tranquilo, né, e a família que às vezes não aceitava. Teve um momento que o médico, a gente saiu para amputação e a família conversou com o médico, doutor, tente ver, tente mais uma chance e tal. E o médico foi lá e tentou novamente, né? Aí conseguiu jogar mais sangue para o restante da perna. Aí eu voltei, não amputei, só foi outra cirurgia. Mas aí depois o médico chegou para a família e disse, olha, ou ele faz a cirurgia de amputação, ele está emagrecendo muito, já tinha perdido ali por volta de 10 quilos já. Estava emagrecendo muito, teve tanta infecção, muita febre, não conseguia comer. E chegou e disse, olha, ou a gente amputa, né, ou então ele agora vai começar a correr risco de vida. Qualquer hora pode a infecção generalizar, entrar na corrente sanguínea e causar sepsemia e ele falecer, né, por falência múltiplas dos órgãos. Então, foi ali que a família viu que não adiantava mais. Né? A gente já tinha feito tudo que podia fazer, os médicos do JF muito bons também, fizeram o que podia, e só cabia a nós mesmos aceitar aquela situação. Mas isso, se no caso o socorro tivesse chegado a tempo, né, de helicóptero, como tinha sido prometido, você acredita que isso teria sido revertido? Acredito que sim. A partir do momento que você consegue reverter aquela situação, né, de uma maneira mais rápida, né, o corpo, né, ele teria tido sangue naquele momento, por mais que perdesse ali 2 horas, mas o que eu perdi foi exatamente 6 horas, né, de 12 até 6 horas da manhã. Né? Então, foi muito tempo sem irrigação do tecido. Né? Então, isso causou, né, a necrose de vários tecidos, né, que não pôde mais se reverter a situação. Nem se fizesse enxerto, também não teria como. Você falou que o tempo todo foi muito tranquilo, né? Em nenhum momento essa situação lhe causou nenhum tipo ali de desânimo, de tristeza? Pior que não, sinceramente, com toda a sinceridade, não. Às vezes, depois, né, depois de algum tempo, a gente vai, né, às vezes a gente lembra de uma coisa ali que a gente fazia, né? Eu gostava muito de correr, gostava de nadar, quase todo dia eu ia nadar no açude, né? Às vezes tinha piscina, eu ia nadar, jogava bola quase que frequentemente, né? Então, às vezes, a gente se pegava pensando, né, nisso, a gente viu o colega jogando e tudo, mas isso, infelizmente, faz parte da vida e cabe a gente até mesmo não questionar, né, mas sim aceitar da maneira que foi feito. Eu sou muito grato a Deus por eu estar vivo hoje. Só a gente que participou lá da ocorrência sabe, né, a gravidade que foi, e a gente só tem a agradecer a Deus pelo livramento mesmo que nós tivemos. Só de estar vivo hoje, né, e os criminosos que participaram, né, dessa ação, todos foram mortos, né, os 3, aliás, né, o 4º conseguiu fugir. E isso nessa mesma ocorrência?
na mesma ocorrência, né? No mesmo momento, né, que eu fui baleado, eles também foram também, e 3 deles tombaram e um conseguiu fugir. E esse mais não foi preso? Não tem foi conhecimento. preso. E aí você hoje usa uma prótese, né? Isso. Hoje, né, eu uso uma prótese que, inclusive, na época a gente até fez uma campanha, né? A minha irmã iniciou uma campanha para doação, já que o Estado ainda não tinha se manifestado, né, em relação a essa questão. O que nós sabíamos era que existia policiais na mesma situação minha, que estava há 10 anos necessitando de uma prótese do Estado e não tinha. Então, quando nós iniciamos a prótese, a campanha da prótese, e o Estado viu, a Polícia Militar viu, né, que isso estava causando uma certa repercussão negativa, né, para o Estado e para a corporação, então foi aí que o Estado ele resolveu, né, fazer uma licitação. Né, eu fico até feliz porque não foi só eu que consegui. Graças ao meu caso, mais 3 colegas meus, né, policiais militares que estavam, um estava há 10 anos e o outro estava há 5 anos esperando a prótese do Estado e não tinha conseguido. Graças ao meu caso, a repercussão que foi, os outros também foram beneficiados também. Que bom, né? Que bom que o seu caso ajudou aí outras pessoas. Bom, vamos já avançar aqui em outros assuntos, mas deixa eu aqui agradecer a parceria do Supermercado Supercenter, o varejão mais completo de Irauçuba, onde você encontra tudo que você precisa para a sua despensa, tudo que você imaginar, você encontra lá no Supermercado Supercenter. Mandar um abraço aqui para o Hildson, para a Nayara. Eu não sei se tem aí, Naira, mas se tiver contato, Instagram, coloque na tela, por favor, para a galera já entrar em contato com o Supermercado Supercenter, que é o varejão mais completo de Irauçuba. O Instagram é @supercenter.irauçuba. Aí você vai lá no Instagram, já entra em contato com a equipe, já vai lá no WhatsApp, né? E você tem todas as novidades, tá ok? Supermercado Supercenter, neste mês de junho, trazendo para você um arraial de ofertas, tá bom? Vamos seguindo aqui. Depois, o Douglas, desse período, deixa eu só ver quem é que já está aqui com a gente. Abraçar aqui o Douglas Viana, acompanhando o nosso trabalho. Miquelson dos Santos também. Alexandrina Mesquita, o Antônio Gleidson, a Leonice Mota também acompanhando. Daniel Viana, Antônio Clailson, o Júnior Bandeira, também com a gente aqui. Obrigado, gente, pelo carinho. E se quiser fazer pergunta ao vereador Douglas Mota, fique à vontade. Já tem uma pergunta aqui do Douglas Viana. Mas aí quando a gente entrar aqui na política do Itapajé, eu faço. As polêmicas, tem polêmica aí, gente. Todo mundo esperando essa parte. Vamos entrar nela, na política. Como é que você entrou na política, Douglas? Adriano, na verdade, devido muito à situação que aconteceu comigo na polícia, né? Eu sempre gostei também da política, né? Sempre fui um crítico, né, também da política local, né? Sempre me posicionei em relação aos políticos itapajeenses, em relação a algumas gestões que eu já consegui acompanhar, né, depois da adolescência. E um dos motivos que me fizeram ir para a política foi realmente o fato de eu ter, né, perdido a perna, de eu estar trabalhando no serviço administrativo da polícia, né, eu não consegui me ver nessa situação de trabalhar ali dentro do escritório, sinceramente, não gosto, admiro quem gosta, né, desse tipo de serviço, mas o que me fez foi isso, né, eu não estava ali mais, não era mais aquilo que eu queria na minha vida, né? A polícia dentro de um escritório, né? Eu sempre gostei de combater, sempre gostei, né, de prender bandido. Então, eu vi Antes da sua entrada na política, você foi condecorado, né, pela Polícia Militar? Inclusive fui promovido, né, por bravura em 2018, em abril de 2018. Na época eu era cabo e fui a 3º sargento, né, por bravura. E a polícia, para mim, ficou para trás, né? Tive muitos amigos, boa parte, 80% dos meus amigos são policiais militares,
né? Sempre procurei fazer as minhas obrigações bem feitas, sem puxar o tapete de ninguém, sem precisar bajular comandante, né? Sempre fiz o meu serviço bem feito, né? Quem já trabalhou comigo sabe, quem já me conhece em Tapajé também sabe, na bandeira com que a gente trabalhava na polícia, e a gente trouxe isso para dentro da política, né? De certa forma, se adaptando, né, ao ambiente, né, ao novo ambiente, e a gente procura hoje combater não bandidos de fuzil, mas a gente combater o desperdício do dinheiro público, né? Essa é uma das principais funções, eu acho, do vereador, né? Combater o mau uso do dinheiro público, que só assim a gente está garantindo, né, a gente combatendo isso, a gente está, com certeza, a gente está poupando vidas, né? A gente sabe que a corrupção, ela também, ela tira vidas, né, de pessoas inocentes também. Qual que é o mais difícil? É combater bandidos? Bandidos ou esses que você cita aí? A política é muito difícil, né? É um sistema, na verdade, é um sistema muito bem organizado, né? Diga-se de passagem, e a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de realmente chegar a uma determinada situação, a uma determinada situação onde a gente possa realmente provar que aquilo ali que a gente está denunciando, que a gente está ali na tribuna falando, é verídico, porque é um sistema muito organizado e a gente, infelizmente, a gente necessita, né, de procurar outros meios, né, como o Ministério Público, a própria Procap, a própria Polícia Civil, para que a gente, né, leve essa denúncia, que é onde tem um aparato maior, onde tem, né, equipamentos que pode, né, vir a auxiliar nessa questão da fiscalização, né, dos recursos públicos. E aí você ganhou notoriedade na gestão passada no Itapajé, fazendo ali algumas críticas, né? Algumas posições que você não concordava, e você foi ganhando engajamento com isso, né? Eu não sei se foi isso que lhe incentivou a ser candidato a vereador, mas eu queria que você contasse dessa época, porque saiu do partido que você representava à época a candidatura da atual prefeita de Itapajé. Eu queria que você primeiro falasse, porque também tinha um grupo que você também fazia parte, se não me engano, em Direito, Itapajé, que era um movimento de rede social. Então, assim, a sua imagem ela foi criada ali dentro das redes sociais, dentro desse formato que você idealizou, você e seu grupo, né? De estar ali fazendo alerta sobre algumas situações da gestão municipal. Eu queria que você contasse realmente como é que tudo deu início ali. Pronto, como eu falei anteriormente, eu sempre gostei de me posicionar, né? Seja em qualquer gestão, né, que venha, eu sempre tive essa questão aí de me posicionar, de gostar de expor a minha opinião, né? Eu fui um eleitor da gestão passada, né? Apesar de não ter concordado com muita coisa durante a política, a eleição na época, né? Mas eu fui um eleitor da gestão passada e fui um eleitor também da atual gestão, né? Inclusive, um dos que impulsionou, né, a campanha primário, né, um dos que chegou primeiramente ali na campanha da Gorete, antes mesmo da campanha, né, consegui filiar a prefeita no partido, né, após o que ocorreu com o delegado André Firmino, né, a gente se viu ali na obrigação de dar continuidade ao nosso projeto, né, sobre o Itapajé, e a pessoa da Gorete, Caetano, era uma pessoa de extrema confiança do delegado. Inclusive, ele já havia nos relatado que já tinha pedido a ela para ser o vice, né? Porém, naquele momento, ela não tinha aceitado, porque ela não queria se envolver com a política. Mas nós fomos, né, conseguimos convencer ela a se filiar, tanto é que parece uma coisa, faltando 15 minutos para encerrar o prazo de filiação, a gente conseguiu convencer ela a se filiar. Depois, conseguimos convencer ela a fazer parte da presidência, né, do partido, né, e porque na época existia boatos de que queriam tomar o partido, né, porque a gente estava com uma possível candidatura muito forte, que seria a dela. Então,
naquele momento, a gente tinha todo um projeto na mão, né? Nós iniciamos uma live, né? Uma primeira live que fizemos com a Gorete, eu me lembro que foi, se você fosse ver, tinha 400 comentários, mas não tinha nenhum comentário negativo, né, em relação a ela. Então, era um nome muito bom que muitos, ali naquele momento, a gente nem disse que ela seria a nossa candidata, mas que todos, né, já viram aquela situação e já, de imediato, veio da população em si, né, o nome da Gorete, né, após aquela live. E a gente... Mas o candidato de vocês naquela época era o delegado André Era o Filho? delegado, mas naquele momento o delegado já estava, né, na UTI. Ele havia sofrido ele ainda acidente. estava internado, né, então a gente não tinha perspectivas boas em relação à saúde dele, né? A gente, até no momento, a gente achava que ele iria se recuperar rápido, mas infelizmente ele passou muito tempo, né, internado, e isso fez com que a gente colocasse o projeto para frente, né? E o nome escolhido realmente foi o nome da prefeita Gorete, né? Era o nome de consenso. Hoje. Era o nome de consenso do grupo e foi o nome de consenso, né, de todos os itapajenses que viram nela, né, a possibilidade, né, de assumir a vaga do delegado André naquele momento. Como é que ele está hoje, a saúde hoje, dele? A última vez que eu vi foi durante a nossa pré-campanha, né, a pré-campanha para deputado. A gente trouxe ele lá para o nosso evento e ele está, graças a Deus, está se recuperando. Ele está fazendo fisioterapia, está fazendo reabilitação, salvo engano, é no Sara, né, que ele está fazendo. E está se recuperando, né? Tem uma leve... a questão do andar dele ainda não tá perfeito e o do falar também, né? Então, ele está fazendo, né, reabilitação para que ele possa... né, possa melhorar em relação a essas questões, né, tanto do andado, né, como a questão da voz também. Porque, por conta de que ele passou muito tempo, né, entubado, passou muito tempo traqueostomizado também, isso acabou afetando. Pois vamos aqui avançar, porque essa história é interessante. Eu acho que você uma história muito longa, né, também. Né? Eu acho que você sabe de coisas que a grande maioria das pessoas não sabem. E aí, decidido o nome de consenso, nome bom, uma médica conceituada na cidade e tal. Esse é o nome. Quando foi que houve o lançamento? No início, até é importante citar isso, no início nem a família queria, né? A família da própria prefeita, ela não queria. Eu me lembro muito bem quando a prefeita dizia, não, Douglas, eu não vou, porque se eu for, né, o fulano me deixa, não vou citar o nome do marido, nem respeitar ele. Né, em respeito a todos, né, também eu não levo a questão pessoal, né, para o lado político. Para mim é político, pessoal, não se deve mexer ali. Mas que existia dentro da própria família essa opinião, né, de que ela não deveria ir. Foi então que a prefeita, né, me procurou e disse, não, eu só vou se eu tiver um apoio que nem do padre. Aí eu, não, pois não seja por isso, pois eu vou lhe levar lá. Você conversa com ele, pessoalmente, só vocês dois. E foi aí que a gente conseguiu, né, levar ela até o Olho da Água e lá ela teve o primeiro contato com o padre. Né, então, eles conversaram lá, eu preferi sair de perto, eu não queria, né, me meter na questão da conversa deles que eles iriam ter. E foi ali que ela teve o primeiro contato, foi através de mim, né, que ela foi até o sítio, né, do padre ali no Olho da Água e tiveram esse primeiro contato. Mas não foi fechado nada naquele primeiro momento? Não, naquele momento não, né? Passou um bom tempo depois ali para poder realmente ser fechado. Foi umas conversas que depois, né, eu já não mais participava, né? Durante a campanha em si e durante a pré-campanha tinha muitas coisas que eu preferia não participar. Né, alguns acordos, eu não preferia participar de nenhum acordo, né, eu não preferia, e durante a campanha também, eu já fui, né, devido a algumas questões internas lá da campanha da prefeita, eu preferi me afastar, né, e fazer a minha campanha independente. Né, a prefeita ia para um lado, eu ia para o outro, porque teve muitas situações desagradáveis, né, durante a campanha, de que eu não poderia encostar próximo da prefeita, que já aconteceu até da prefeita mesmo sair de um local que eu chegava. Ela estava fazendo campanha em determinado bairro e quando eu chegava, né, para pedir voto para mim, a prefeita saía do local. Então, isso ali foi chamando a minha atenção. Né, eu não conseguia tirar uma foto com a prefeita.
né, depois do meio da campanha para o final. Então, isso ali foi me chateando. Eu fui vendo que, infelizmente, o projeto político, né, que a gente tinha para Itapajé, infelizmente, ele estava se acabando ali naquele momento. Como é que você viu as adesões? Porque o Endireito Itapajé, do qual você fazia parte, ele repudiava qualquer tipo de participação que não fosse ali dentro do que manda a legislação, né, daquilo que realmente é o correto. E a doutora Gorete, ela, para ser eleita, ela fez muitas adesões. Muitas que, ao meu ver, ela não necessitaria, né? Hoje eu tenho a plena convicção de que a prefeita Gorete, com apenas talvez 2 apoios, né, seria o suficiente, né, para que ela saísse com a vitória. Ela não precisaria, né, abraçar o Itapajé inteiro, abraçar todos os partidos, abraçar todas as lideranças, né, simplesmente pelo poder. Eu acho que você não pode lotear, né, a prefeitura, um prefeito não pode já entrar com a prefeitura toda loteada, porque ele não vai ter autonomia, né, para mandar no município, né, para governar. Precisa entrar com governabilidade. Isso é que é o importante. Então, eu vi ali, né, que a prefeita bastaria 2 apoios, né, 2 apoios bons, 2 apoios estratégicos, para que ela conseguisse, né, entrar e fazer um governo, né, de excelência para o município de Itapajé. Mas o que a gente viu foi ela com a sede no poder, ela se aliando a todos que chegavam até ela, né, para pedir apoio. A aliança com o IDE, como é que você viu? Você foi de acordo? Eu fui de acordo até porque, como eu falei, tem que ter alianças estratégicas, né? O que é que acontece? A aliança com o IDE ela foi fundamental, porque ela quebrou um pilar muito importante de um grupo rival, né, do grupo do Batista Braga, né? Então, essa aliança ela foi muito importante porque o IDE ali era um pilar importantíssimo no grupo do Batista. Então, ela trazendo o IDE para aquele lado, então não poderia, na época, lançar nenhum candidato pelo PL, né, que a gente sabe que tinha, né, pretensões no PL. Sim, de candidatos. O Hermilson, né, que já fazia campanha. Né, então, isso foi um apoio muito importante, né, muito importante mesmo na época. E esse distanciamento, chegaram para você e disseram, você não pode andar com a prefeita em tal local, abriram o jogo para você? Chegaram, né, já chegaram uma vez para mim dizendo, olha, a própria assessora da prefeita, né, que hoje é assessora dela ainda, chegou para mim no dia de uma feira, né, e disse que eu não poderia andar com a prefeita. Desse jeito? Não, aí ela disse, não, mas nas comunidades, né, nas comunidades você não... Era bom, Douglas, você não andar com a prefeita. Eu disse, não, tranquilo, eu entendo essa parte, né, comunidade. Era um policial muito ativo, né, tem muita a questão da vagabundagem que não gosta de mim e pode acabar atrapalhando a campanha. E quanto a isso, eu tranquilo. Né? Só que eu comecei a perceber que não era só dentro da comunidade, não era só dentro do São Francisco II, não era só dentro de um bairro... a Pissarra, não era só dentro dos Ferros, era todos os bairros, todas as ruas que eu ia, né, tinha esse tipo de comportamento, né, tinha essa repulsa de quando eu chegava, a prefeita ia embora. Aí, quando eu ia embora, a prefeita retornava. Então, estava assim, eu não podia tirar uma foto por várias vezes. Eu tentava tirar uma foto com a prefeita ao lado, né, de um eleitor ali dentro de casa, e a assessora da prefeita chegava e ficava no meio ali de nós dois para não, assim, de maneira com que a gente não percebesse que ela estava atrapalhando, só que eu já tinha, né, me tocado disso tudo. Né? Então, teve essas questões, teve a questão de que falaram do delegado André, que não ia poder citar o nome do delegado André em nenhum evento, elas não repassaram o porquê, né? Só que a gente sabe, né, o porquê que o nome do delegado André não podia ser ventilado, né, dentro da campanha da prefeita, né, porque existiam alguns acordos, né, obscuros, que eu prefiro nem falar aqui. Existiam esses acordos que não permitia, né, que fosse falado o nome do delegado André dentro da campanha da prefeita. Bom, e o que eu acho assim meio estranho é porque vocês eram aliados, né? Você acabou de falar aí que
defendeu demais o nome dela, né? Era a pessoa... Porque assim, ela chegou à condição de candidata com o seu aval, porque na época o partido estava nas suas mãos, né? Não, na época o partido não estava comigo, estava com um delegado. Era do delegado, sim, Tava mas com vocês delegado. eram aliadíssimos. E quando o delegado sofreu o acidente, né, nós ficamos meio que na responsabilidade, né? O grupo ficou na responsabilidade de dar prosseguimento ao nosso trabalho, né, a todo o trabalho que o delegado André tinha feito, né? Eu ficava até admirado às vezes, né, quando eu ia pedir voto, né, para mim, para vereador. E na época que eu pedia voto, eu sempre pedia voto para a prefeita também, né? E eu sempre citava a questão da saúde, né, que poderia mudar, né, que ela poderia fazer uma saúde mais humanizada. E era interessante, né, Adriano, que sempre que a gente ia, às vezes, numa localidade, como Lagoinha, um exemplo, o pessoal falava o nome do delegado André. Era impressionante como ele já tinha ganhado espaço dentro das localidades, né, no município. Pois é, e aí você fez isso atrapalhou você na campanha de alguma forma? O fato dela não querer estar Não próximo? me atrapalhou, mas a gente sabe que por trás, isso é normal em toda eleição, por trás teve algumas situações de tentativa de tirar votos, né, de outros candidatos a vereador, mas isso faz parte, né, isso faz parte, e a gente sempre tentava não mostrar onde era que a gente estava, para não assanhar os adversários, né? Porque na política é assim, né? Às vezes, se tem um grupo que não gosta de você e você vai pedir voto no canto, quando você sai de lá, outra turma entra lá para tentar derrubar os votos. Então, a gente foi muito estratégico em relação a isso. Eu também não demonstrei ao povo de Tapajé o que acontecia internamente na campanha da prefeita, até porque eu saberia que o único que sairia prejudicado seria eu ali, porque eu prestava de votos para vereador e a prefeita já estava com a eleição na mão praticamente. E você foi responsável praticamente sozinho, né, pela sua eleição? Sozinho, graças a Deus, né, eu não precisei pedir nem 50 centavos à prefeita, a nenhum do grupo da prefeita. Fiz a minha campanha sozinho, com o meu grupo, né? O meu grupo era de 8 adolescentes, né? Pessoas que não tinham experiência nenhuma com política, mas que, graças a Deus, né? Graças a Deus, a gente conseguiu tirar quase 700 votos sem gastar, né? Sem gastar, que eu me refiro à questão de comprar votos, né? A gente gastar na campanha é natural que se gaste, até para você se movimentar, para você, né, almoçar, para você alugar um transporte, para você colocar combustível, mas que, graças a Deus, em relação à compra de votos, a gente não teve na nossa campanha, graças a Deus. Bom, e aí a prefeita ganha, você também é eleito, e a partir daí, a partir da posse, né? Se a relação já estava arranhada na campanha, imagino eu que ela não melhorou. Mas conte pra gente como é que foi a relação a partir do momento da posse ali. Você ainda tinha alguma esperança que pudesse estar próximo dela? Como eu falei, eu tenho um pulso muito firme, né? Eu observo muito, eu gosto muito de observar. Eu gosto mais de observar do que falar, inclusive. E eu fiquei ali, depois que eu fui eleito, eu fiquei na minha, né? Eu coloquei uma coisa na minha cabeça, né, de que o vereador ele tem a obrigação de legislar, fiscalizar, né, fazer o trabalho que tem que ser feito, e a gente está fazendo isso hoje. Eu não procurei a prefeita, também não fui procurado por ela. Aliás, fui procurado uma única vez por ela, né, mais ou menos em fevereiro. A prefeita me ligou, né, pedindo o nome da minha esposa, né, o nome e o número da minha esposa, né. Então eu já fiquei assim, porque a prefeita ganhou naquela época, em novembro, né, foi em novembro, né, a eleição naquela época, ganhou em novembro, né, não me deu nem muito obrigado. Aí passou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro a prefeita me ligou, pedindo o nome da minha esposa, que ela é formada em enfermagem, né. E quando ela pediu o contato da minha esposa, eu já liguei para a minha esposa e disse: olha, Gorete, eu acho que a Gorete vai te ligar e vai falar contigo, veja aí o que é, depois você me repassa. E foi quando ela ligou para a minha esposa, a secretária de saúde na época, né, e ofereceu uma vaga, né, em qualquer um dos PSF. Na época, ela indicou 2 PSFs para minha esposa e minha esposa me repassou o que era, né?
Então a gente conversou, né, eu conversei com a minha esposa e eu disse a ela, olha, a gente nunca precisou de política, hoje eu estou aqui porque por força do destino, né, a gente vai honrar, eu quero honrar os meus votos, né, então se eu pegar e aceitar que você trabalhe dentro da gestão, então eu não vou mais poder fazer o que eu quero fazer aqui, que é realmente ser um vereador atuante. Então eu conversei com ela e a gente entrou no consenso de que a gente não aceitaria aquela vaga de emprego para minha esposa em um PSF. Então foi a melhor decisão que eu tive, né, dentro da política, foi essa. Considero até hoje a melhor decisão, porque através dessa decisão eu não tive, né, ninguém pode dizer que eu tinha rabo preso ou que eu tenho um rabo preso, né, com a gestão. Então, só respondendo, não fui procurado e nem procurei ela. A única vez que ela me procurou foi para realmente oferecer um emprego para minha esposa. E não teve mais nenhum tipo de relação? Não, a gente tem relação quando a gente se encontra em algum canto. É lógico que, por educação, a gente cumprimenta, ela também cumprimenta, apenas isso. E aí eu ouvia isso muito na gestão passada, e até quando você e a Gorete foram eleitos, eu até disse assim, o Douglas, se ele continuar no mesmo ritmo, ele tem tudo para fortalecer o nome dele. Agora, se ele tiver o mandato voltado para ser um daqueles vereadores bajuladores, ele só terá um mandato. Eu dizia isso na época que vocês foram eleitos. E aí você exatamente adotou uma postura completamente diferente da que eu imaginava, né? Até porque eu não tinha conhecimento de tudo que rolava aí nos bastidores. Você passou a criticar, você passou a mostrar erros. Aí é o que eu penso, né? Eu vejo o opositor como um aliado, porque quando ele mostra erros e aponta possíveis soluções, ele está ajudando a construir ali. Quando o gestor pega isso e vê que é algo positivo, ele sai ganhando nessa história. Exatamente. Quando o gestor ele faz diferente, que é o que eu vejo a prefeita fazendo lá atualmente, ela se prejudica e a cada dia mais tendo problemas com relação à sua imagem de gestora. Então você adotou essa postura de criticar, de mostrar os erros e tal. Tem sido pesado para você? Tem enfrentado muita perseguição? Adriano, é pesado, né? Não é fácil você trabalhar voltado contra todo um sistema, né, que há décadas, não só em Tapajé, mas no Brasil inteiro, né, sobrevive no Brasil inteiro esse sistema. O que eu costumo dizer, Adriano, em relação a essa questão, é que o que acaba com a gestão, principalmente falando aqui de Tapajé, é por conta dessa vaidade política dos prefeitos e prefeitas que passaram no município, né, de não aceitar uma crítica. Eu me lembro que tinha um vereador do lado da prefeita, que hoje é oposição, e ela simplesmente chegou para ele e disse, olha, você está colocando muito requerimento, dá uma maneiradazinha que você está colocando muito requerimento, está pedindo muita coisa, né? Às vezes o vereador bota, né, um requerimento pedindo um calçamento, uma praça, às vezes é só para capinar uma rua, um esgoto estourado. E a prefeita chegou para esse vereador, que hoje não é mais da base, e disse, olha, você está colocando muito requerimento aqui, viu? Então, só maneira mais um pouquinho aí que vai dar certo. E requerimento nem serve de muita coisa, né? Requerimento não é nada de... assim, é uma forma da gente mostrar ao eleitor, mostrar ao itapajense que a gente está trabalhando, que a gente está atento às demandas, né, do povo, que a gente está atento à solicitação do povo, que a gente está atento, que a gente está andando dentro de Itapajé, está vendo as coisas erradas e a gente pede através do requerimento, mas que não é nada obrigatório, né? Não é obrigatório. A não ser que, às vezes, quando a gente pede uma documentação via requerimento, que é aprovado na Câmara, aí a gente tem um respaldo muito grande. Se o prefeito ou a prefeita não encaminhar aquele documento que foi aprovado ali na Câmara, então o prefeito ou o secretário, né, que foi direcionado o requerimento, pode sofrer uma sanção, né, por parte do Ministério Público por improbidade ou qualquer outra questão, por não ter atendido o requerimento, né, que pedia uma documentação. Mas, assim,
É difícil, né? Não é fácil ser vereador de oposição. Você praticamente trabalha só com o seu salário mesmo ali, né? Você trabalha só com aquilo. Né? Às vezes você tem que ajudar uma pessoa. Eu creio que vereador de situação é um pouco melhor, porque tem a gestão ali do lado, que às vezes você pode proporcionar um transporte quando a pessoa pede, pode proporcionar, né, uma luz trocada. Eu, como vereador de oposição, eu não consigo sequer trocar uma luz de um poste, né, porque a prefeita, só para tentar derrubar politicamente, ela não atende um requerimento de uma troca de luz, e isso não atrapalha a mim, como vereador, atrapalha a população. É o que eu falei, a vaidade política ela acaba com o município. Eu, como vereador, já consegui com o capitão Wagner, na época deputado federal, o capitão Wagner, R$ 500 mil para a saúde. Me diga se ela fala onde foi que ela aplicou aquele recurso, se é que ela aplicou. E a gente não consegue saber, porque não existe uma lei que obrigue ela a me dizer o que é que ela fez daqueles R$ 500 mil. Ela pode muito bem ter reformado o posto Dona Bibi ali nos Ferros com esses R$ 500 mil e ela levou, foi outro vereador lá para dizer que foi a pedido daquele outro vereador. Então, tem emendas parlamentares, a gente tem em Itapajé exemplos de vereadores, como o Vilamar, que trouxe emendas parlamentares do deputado dele, Jaziel, que voltou às emendas porque a prefeita quis. Porque ela deu até uma confusão quando ele disse isso, né? A prefeita até quis, né, processar, sei lá o quê, mas ela ficou estressada porque ele disse, né? Isso acontece, né? Tem casos lá na Santa Cruz, a praça da Santa Cruz, que não sai do canto, né, da igreja, que por vaidade política ainda não saiu do papel. Então, isso é que atrasa o município de Itapajé, e é preciso que entre um gestor que tenha essa visão de que ele aceitando as emendas parlamentares, independente do deputado que está trazendo, independente do vereador que está trazendo, ele vai estar ajudando a população. Né? Às vezes é uma emenda de calçamento que vai para uma serra, né, que vai para um Guaribuçu, que vai ali para um Santa Cruz, que vai para um Coité, e isso vai beneficiar várias pessoas, mas que por vaidade política ela não aceita, né, porque vai ajudar o vereador, porque vai ajudar o deputado, né, e isso é que vem atrasando, né, o nosso município. Bom, deixa eu só dar mais um recadinho aqui para a gente conversar mais sobre política no Itapajé. Deixa eu falar aqui para você do consultório de odontologia da doutora Jedesmila e do doutor Pedro Santana, consultório novo, que foi inaugurado recentemente em Irauçuba, mas tem uma mega estrutura para você, amigo irauçubense, que é a Clínica Realize Odontologia Integrada, tá bom? E você pode já seguir lá no Instagram, Clínica Realize Odontologia Integrada, que você vai ver lá todo o trabalho que é realizado, os procedimentos, né? Você vai ter lá uma imagem real do que realmente é feito pela Clínica Realize, que tem no comando a doutora Jedesmila e o doutor Pedro Santana. Bom, a galera já está começando aqui a perguntar. E nós vamos seguindo aqui. Vou deixar as perguntas para o final, porque eu acho interessante a gente seguir aqui uma cronologia. Às vezes até a gente responde, né, a essas perguntas durante a entrevista mesmo, né? Exatamente. Porque eu acho assim que a gente tem alguns pontos que precisam ser esclarecidos, né? 2022 você foi candidato a deputado estadual. Essa decisão foi sua? Como é que surgiu aí a ideia? Essa decisão, ela partiu de mim, né? Eu tinha esse desejo de ser candidato. Conversei com as pessoas que eu me espelho dentro da política, né? Que um dos que eu me espelho dentro da política é o capitão Wagner. Eu tenho ele como um exemplo de político. E conversei com ele, ele me deu todo apoio, inclusive me ofereceu o partido, né, União Brasil, para que a gente fosse candidato pelo União Brasil, né, mas que aos 45 do segundo tempo eu resolvi, né, mudar de partido, acabei indo para o Avante, né, onde eu via que havia uma possibilidade, né, mesmo que difícil, mas que havia uma possibilidade, então eu decidi ir pelo União Brasil, pelo Avante, aliás, decidi ir pelo Avante, e lá teve um deputado eleito, né, no Avante,
e foi eleito com 18 mil votos só. Foi o último deputado eleito com 18 mil votos. Quem foi ele? Foi o Stuart Castro. Bom, e você, no geral, você tirou quantos votos? Eu tirei 5.300 votos, né? Em Itapajé, eu tirei quase 4 mil votos em Itapajé. Você foi o segundo mais votado? Fui o segundo mais votado. O da prefeita, né, acabou vencendo com 400 ou foi 500 votos de diferença. Pois é, essa eleição do Itapajé era o que você esperava? Era assim, graças a Deus eu saí super satisfeito, né, dessa eleição, né? A gente fez uma eleição pé no chão, uma eleição sem recurso, né, sem recurso eleitoral. Então, o meu partido não tinha fundo partidário, meu partido não tinha recurso, a gente não recebeu nem um centavo do partido de recurso, né? Foi uma eleição pé no chão, muita gente trabalhando voluntário, né? Então isso, né, me deu um ânimo, né, para continuar, né, na política ainda mais. Tem sempre aquela questão, né, das pessoas que querem votar em um candidato da terra, né? E tendo essa opção. Exatamente. É muito bom. Eu tô com calor aqui. Vocês não tem um calor não aqui? Tá funcionando esse bicho aí? Para mim tá bom aqui. Tá bom aí? O convidado frio. estando bem, tá bom demais. Hoje parece que não tá funcionando direito não, isso aí. Mais quente hoje o negócio. Bom, o Douglas Mota foi autor de um requerimento para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar irregularidades na saúde. Esse requerimento quase custava a cassação do seu mandato. Fale um pouco desse episódio para a gente. Eu acho que eu sou um dos vereadores que mais atua nessa questão da saúde, né? Junto com o vereador Neutel, às vezes o Neutel pega muito outras partes, né? E eu gosto de focar muito na saúde, sabe? Porque eu vejo que a saúde de Itapajé, um cidadão ele não consegue trabalhar se não tiver com saúde de qualidade, ele não consegue cuidar da sua família, ele não consegue ganhar o seu pão de cada dia, né, se ele não tiver uma saúde, né, naquele momento que ele necessitar, se ele não tiver a saúde adequada, né, que possa lhe ofertar pelo menos o básico no momento mais difícil da vida. Então, eu recebo muitas denúncias sobre a saúde, das mais variadas possíveis, né? A gente recebe muita denúncia mesmo, e é uma área que eu via que era impossível uma empresa estar ganhando milhões de reais em Itapajé e a saúde de Itapajé não mudava, né? Não muda. É uma empresa levando milhões e milhões e milhões e a saúde de Itapajé continua na mesma. Então, a gente recebeu muitas denúncias, né, de médico fantasma, de médicos sem CRM, de médicos, falsos médicos, né? Então, isso levou a gente a pedir uma CPI na saúde, né, devido ao caos na saúde pública do município, onde se gastava muito, mas que ali não era um dinheiro investido, né? A gente estava realmente só gastando, né? Não havia um investimento na realidade, né? Não havia um bom atendimento. E a gente sugeriu essa CPI, levei, né, fiz diferente realmente, né, eu queria ouvir de cada vereador, porque uma coisa é eu colocar um papel debaixo da porta deles, outra coisa é eu chegar olho a olho para ele e pedir, né, a assinatura deles. Então eu fiz a CPI, coloquei no papel, coloquei aqui o nome de cada um dos 15 vereadores e saí colhendo a assinatura no momento da sessão. Né, isso eu fiz mesmo, né, colhi, até filmei, né, porque eu acho que a população ela deve saber a postura dos seus políticos, os políticos que foram votados por eles, e a população merecia saber quem era contra e quem era a favor de uma CPI na saúde. Eu acredito que se você perguntasse a 100 itapajenses, todos 100 diriam que era a favor de uma CPI na saúde, devido ao caos que era naquela época, e continua sendo. E a gente foi colher as assinaturas, né? O vereador Neutel, o vereador Vilamar assinaram, né? Eu também assinei, e era necessário 5. Então, a gente foi em busca das outras 2 assinaturas que precisava. E foi então que, infelizmente, eu não consegui, né? Só consegui as 3 assinaturas, incluindo o meu nome, né, como terceiro, e não foi para frente, né? Então, logo depois, né, 2 semanas depois, a gente... Dentro da sessão, a gente soube, foi até uma surpresa para mim, né, saber que tinha sido aberta
uma comissão para pedir a minha cassação do meu mandato. Naquela época eu até tomei um susto, assim, eu fiquei assim uns 5 segundos sem acreditar. Eu comentei isso várias vezes aqui na rádio, né, que até concordava com a questão de questionar a forma como aquilo foi explicitado, né? Porque assim, a acusação lá era de que você teria feito meme, né? Feito meme, debochado da cara dos parlamentares, né? Você pegou e colocou um vídeo no dia seguinte, se não me engano, onde mostrava lá os vereadores que diziam que não votaram, não iriam assinar e tal. Uns diziam que a saúde estava boa, né? Por isso que não assinava. Outros diziam que era a empresa, a cooperativa já ia sair, aí não precisava mais assinar nada. Aí... eu até dizer, eu achei também assim, até desnecessário aquele formato, porém, eu não vejo também um motivo da pessoa não assinar algo que vai ali beneficiar a população, esclarecer o que está realmente acontecendo. Da mesma forma que eu também achava amargo demais o remédio que estava sendo dado, a cassação, e até porque não tinha ambiente jurídico para aquilo. Não tinha, de maneira nenhuma, não tinha essa possibilidade de cassação, de você pular todas as etapas, né? Que a primeira é a advertência, né? O verbal, o escrita, né? Do presidente da Câmara, e você pular da advertência já para pedir a cassação do mandato. Né? Não falaram nem na perca temporária do mandato, já foram diretamente pedindo a cassação do mandato. Radicalizaram o negócio. Radicalizaram, né? Tiveram, da mesma maneira que eu radicalizei, eles também radicalizaram. Aí foi um empate, né? Empataram. Mas isso foi muito bom. Essa questão deles terem pedido, às vezes eu acredito até que eles não sabiam o que era que estava sendo lido ali. Né? Até hoje eu tenho isso comigo, de que foi algo que veio lá de cima, né, só para eles assinarem, e quando foi ler lá, eles viram que era a cassação do mandato do vereador que eles estavam pedindo. Aí também eles não podiam mais dar para trás. Lá de cima que você se refere é a prefeita. Exatamente. Ok. Mas, realmente, eles avançaram num ponto que o companheiro Tabosa Filho entrevistou e ele perguntava, o que é que você acha que vai dar? E você disse, acredito que vão me caçar. Eu acho que, se você não usou essas palavras, mas deixou essa conotação. Por que que você acha que eles recuaram? Devido à pressão popular. Eu não tenho dúvida de que foi devido a essa pressão popular. A população, mesmo aqueles que não votaram comigo, que não votaram em mim, né, se posicionaram mesmo assim de uma maneira que eu nunca tinha visto, né, isso em Itapajé e nem em outro lugar, né, as pessoas se posicionando a favor daquela maneira, né, de uma injustiça, né, que estava prestes a acontecer, mas muita gente pressionando, foi uma pressão muito grande, né, tinha ameaça de fazer outdoors dentro das ruas de Itapajé com o rosto de cada vereador que votaria pela cassação, né, então eu acho que isso, né, foi de certa forma mostrando a eles que ali não era o caminho não era aquele, né, então a gente viu que no decorrer do tempo, né, eu também muita gente chegou a pedir, não, peça desculpa. Eu, particularmente, eu não pedi desculpas, porque eu vi ali, Adriano, que eu não tinha, primeiramente, eu não tinha passado por cima de nenhum regimento da Câmara, né, de nenhuma lei orgânica do município. Então, assim, eu estava tranquilo em relação a isso, mas que eu sabia de que, por mais que não tivesse previsto em nenhum regimento, né, da Câmara, mas que se eles quisessem, eles tinham a maioria e realmente me caçaria. Mesmo não tendo isso previsto em lei nenhuma, né, de que fazer membro dentro da Câmara era previsto uma cassação. Mas a gente estava ciente que, se eles formassem a maioria, eles eram a maioria, eu seria caçado de qualquer forma. Só que a gente conseguiria reverter isso na justiça tranquilamente, né, porque a dose, né, que eles tomaram é muito superior ao agravo, né, ao que foi feito ali dentro da Câmara, totalmente desproporcional. Um remédio desmedido, né? Mas eles voltaram atrás. E como é que é a relação hoje com os colegas vereadores? Eu respeito todos como pessoas, né? Eu tenho as minhas divergências políticas, né? Em vez de quando rola um embate lá dentro, né? Agora, por último, teve lá com o presidente da Câmara, né? Que chamou uma mulher lá fora só porque ela estava se posicionando, chamou de lagartixa,
né? Eu acho isso uma total falta de respeito, né, com o eleitor, com o povo mesmo de Itapajé. Recentemente também, na mesma sessão, o presidente, né, achou ruim porque o vereador Neltel trouxe um áudio, né, e colocou lá durante a fala dele. É o tempo dele, o vereador tem 10 minutos lá na tribuna, ele colocou aqui o celular e o presidente disse que iria agora, tinha que passar pelo jurídico da Câmara para poder colocar qualquer material que trouxesse por fora, teria que passar pelo jurídico, isso não está previsto em canto nenhum. E a gente teve esse embate lá dentro também em relação a isso. Eu defendo o correto. Não, se tem embasamento, então a gente com certeza vai cumprir. Lógico que nem tudo a gente consegue, mas que na medida do possível. Se tem embasamento jurídico, cabe a nós aceitarmos. Se não tem, então não tem o que a gente está fazendo, não tem o que a gente está criando, né, inventando coisas para tentar diminuir o colega ou tentar, de certa forma, barrar o vereador de oposição. Então, assim, minha conversa, né, com ele, conversa entre aspas, cumprimento todos, falo com todos, né, como pessoas, e como político a gente tem o nosso posicionamento, né, contrário à maneira com que eles se comportam lá dentro, né, com o povo. Eu acho até que acho que só você e o Neltel, eu não vejo outro vereador com a mesma atuação, né, em rede social. Eu não vejo, né? Eu vejo mais você e o Neltel com essa pegada mais próxima. Porque hoje em dia a rede social isso aí é uma coisa que toda e qualquer pessoa pública tem que se apegar. Tem que ter, porque... Se não souber fazer, se não souber realizar o serviço, contrate alguém que saiba. A gente já vê alguns vereadores da situação agora, né, já veteranos, já vendo que a rede social hoje é a ferramenta principal do político. Né? Ou de qualquer empresa, sei lá, de qualquer segmento que seja, mas a rede social hoje ela é muito forte. Porque ela está na sua mão. Ela consegue atravessar fronteiras, né? Então, é muito importante que o político tenha esse domínio das redes sociais. Pois bem, e aí, eu vendo essa atuação sua muito, muito próxima, né? Com o povo e tal, através das redes sociais, você tem as suas redes sociais elas são ativas demais, né? A galera vai para cima, comenta, ele defende, né? Tem lá uma galera que gosta disso, né? Que gosta desse enfrentamento. Isso também lhe ajuda na questão desses embates, porque quando você recebe uma informação, eu posso ter o meu mandato cassado. Esse enfrentamento na rede social, ele é importante? É muito importante, né? Inclusive é o que eu comentei há pouco, né? Foi através das redes sociais que fizeram chegar a informação referente à votação do requerimento, né? Não é a votação a colher as assinaturas, né, dos vereadores. E a gente mostrou nas redes sociais, isso causou uma indignação, né, do povo, né, de ver aquilo, e foi justamente por conta de ver a indignação do povo que os vereadores que se sentiram, né, prejudicados por ter sido mostrado, né, por ter sido mostrado ali como foi que cada um votou, que eles contra-atacaram. Né, e a partir do momento que eles contra-atacaram, eu também usei justamente a rede social ao meu favor, né, de mostrar o que era que estava sendo feito ali, o que era que os vereadores queriam, o vereador junto com a prefeita queria, né, que era justamente cassar o meu mandato, justamente por represária, né, ao que a gente estava se propondo a fazer, que era a CPI da saúde. Então, a rede social ela é fundamental hoje. No meu mandato, a rede social ela é como se fosse ali o 12º jogador em campo. E voltando aqui para o objeto do seu pedido, né? Pró-Saúde, ela realmente causou aí danos ao orçamento do município, com relação a dinheiro que levou do município e o serviço que ela prestou ao município, ou presta, ainda é ela? Não sei. Eu creio que não seja mais ela. Deve ter eu mudado. ainda estou levantando, inclusive, nós enviamos ao Ministério Público, eu enviei recentemente, está com 10 dias mais ou menos, um pedido do Ministério Público, porque a gente pediu tanto o contrato, né, da Pró-Saúde, o aditivo de contrato da Pró-Saúde
ao secretário de Saúde, até hoje ele não nos enviou, né? Então, é muito difícil você fazer oposição em Itapajé, porque os secretários, o prefeito, eles simplesmente, eu acho que eles debocham, né? Quando você, vereador de oposição, você está pedindo uma documentação, né? Então, eles não mandam, então a gente tem que chegar no Ministério Público e relatar o acontecimento, aí só assim eles mandam para o Ministério Público aquela documentação, né? É a mesma coisa que aconteceu na questão da casa, né, que foi comprada por 3 milhões de reais, e a gente, na época, pediu essa documentação da desapropriação, a gente pediu toda a documentação referente àquela compra da casa e não foi mandado para a gente. Aí foi preciso o quê? A Procap vir em Itapajé, recolher a documentação, e aí foi onde a prefeita teve que mandar mais documentações para a Procap. E naquela época a gente só queria ver se estava tudo ok, né? Se aquelas documentações da compra da casa, da desapropriação, se estava tudo dentro da legalidade, se estava tudo dentro do trâmite normal da coisa. E foi preciso a Procap vir para poder ter acesso a essas documentações. Então é muito difícil você fazer oposição em Itapajé, porque só vai quando a justiça resolve aparecer, é que as coisas começam a caminhar da maneira que é para ser. Então, a ProSaúde é a mesma coisa, a gente está aguardando documentação, né, sobre o aditivo, para saber se ela saiu ou se não saiu. Eu sei que já está sendo feito o credenciamento para médicos. Bom, mas teve realmente, ela levou muito dinheiro do município, o serviço que ela prestou não foi o ideal? Na verdade, foi um gasto, né? Não foi um investimento, né? Foi milhões de reais gastos, literalmente gastos, e que não teve um serviço prestado com excelência, com qualidade. A gente só via era notícia de falsos médicos, a gente só via era notícia de médico abandonando plantão, médicos recém-formados, nada contra médico recém-formado, eu creio que eles têm a capacidade de estar, né, em um ambiente, mas que não seja um ambiente de emergência. Você já pensou eu me formar aqui, né, como policial militar hoje, e no mesmo dia que eu me formar, me colocam dentro da rua em uma favela? A mesma coisa acontece com o médico. Eu acho que o médico recém-formado ele tem que atuar ali em uma coisa mais branda, como o posto de saúde, né, que aí aos poucos você vai inserindo aquele médico dentro de um ambiente complicado, como é a FUSEC, né? Quem é de Itapajé sabe como é a FUSEC, como é o povo de Itapajé, sabe que a gente já tem históricos na FUSEC negativo, então, às vezes, quando o povo chega lá, já é armado, né? O povo já chega lá, já é estressado, porque, às vezes, não tem um bom atendimento, né? Então, a ProSaúde ela pecou muito nisso, né? De ter levado muito dinheiro de Itapajé e não ter prestado um serviço médico de excelência. Às vezes, só tinha um médico de plantão. E isso a gente não entende por que é que se levou tanto dinheiro, né, e a gente não teve um serviço de qualidade. Recentemente, com 2 meses, eu pedi toda a documentação referente à escala médica de plantão da ProSaúde referente a 2022, pedi o extrato de pagamento referente a 2022 mensal, o CRM dos médicos que receberam, pedi o nome dos médicos que receberam, né, por mês, e até hoje a gente não obteve êxito, porque existe denúncia de que tem médico que nem pisou dentro do hospital municipal, mas que está com o nome recebendo, né, pela ProSaúde. Então, é isso que a gente precisa investigar. Mais grave para mim é aquela história dos médicos falsos. Ali, para mim, é uma coisa que não dá para entender, não dá para compreender. Infelizmente, isso é uma quadrilha que vem, que não só em Itapajé, mas é uma quadrilha, né, que vem fazendo, né, que vem ganhando dinheiro em cima de falsos médicos, né? Então, tem outras pessoas por trás, tem médicos por trás, né, que, infelizmente, trazem esses indivíduos, né, para cidades como essa. Né, recentemente, lá em Paraipaba, né, aquele médico de Paraipaba, que é policial militar, ex-policial, não sei, que estava exercendo a medicina, não era formado, né, falso médico, ele tinha acabado de sair do plantão ali no Hospital Municipal. Eu me lembro até hoje que eu fui lá junto com a viatura da polícia quando nós recebemos uma informação de que ele estava em Itapajé. E a gente chegou lá para prender ele e ele tinha acabado de sair de plantão e ido para Paraipaba. Por pouco ele não foi preso em Itapajé. Mas foi preso lá e foi pela prefeita. Pela prefeita, né? A prefeita foi invocada.
Para a gente encerrar esse assunto que a gente iniciou lá, né, que foi a história do requerimento da CPI, você aprendeu alguma coisa com isso, toda essa turbulência? Porque, querendo ou não, você, conforme mesmo já disse, imaginou que perderia o mandato, né? E isso, mesmo sabendo que não teria ali embasamento jurídico, que poderia reverter depois, mas era um desgaste ali desnecessário, né? Aprendeu alguma coisa com isso? Faria do mesmo jeito? Qual o proveito que você tira disso? Sinceramente, eu faria novamente. Eu não tenho... o presidente até disse que iria fazer o código de ética da Câmara, né, para justamente ter punibilidade, né, para ter esse tipo de punição em casos como esse, mas até hoje não foi feito, né, até hoje continua da maneira que está. Eu ainda considero que eu não fiz, né, da maneira errada, assim, não passei por cima de nenhuma legislação, mas logicamente que a gente faria um pouco mais brando, né? Ao invés de fazer meme, a gente usaria o vídeo mesmo, sem corte, sem nenhum efeito, já que foi isso, né, que os vereadores alegaram, né, que para a cassação do mandato foi a questão do meme, né, foi a questão do deboche. Então a gente faria, mas faria de outra maneira, um pouco mais leve. Mais amadurecida, né? Mais amadurecido, né? Muito bem. Bom, e arquivaram, né? Isso, foi arquivado e o presidente ainda houve uma punição de uma advertência verbal. Verbal, que é só ele faz lá a leitura da advertência, só isso, né? Bom, deixa eu aqui agradecer também a parceria da Shopping Pães, qualidade com criatividade. Vai aí no Instagram da Shopping Pães Irauçuba para você ver todas as novidades. Eu pediria também para colocar na tela o contato do WhatsApp, o telefone, para você também, se quiser fazer seu pedido, ir lá no WhatsApp, tá bom? Shopping Pães, qualidade com criatividade. Bom, deixa eu abraçar aqui quem está com a gente, a Marivânia Costa. Quando os vereadores de base recorrem à gestão para ajudar a população em coisas simples, como exames e papéis de energia, só mostra o quanto há falha administrativa. É o comentário aqui da Marivânia Costa. Marivânia, se não me engano, foi minha colega de ônibus quando eu estudava em Sobral. É técnica de enfermagem, né? É tua aliada também? É minha amiga, né? Sua a Marivânia. Aloísio Ferreira. Vereador Douglas Mota, você já foi ameaçado por ser oposição e está cobrando as demandas da gestão? Não, de maneira nenhuma. Só de forma velada, como tentaram caçar o meu mandato. Mas, assim, de ameaça de morte. Não, graças a Deus, isso não aconteceu comigo ainda, não. O Neutel Monteiro denunciou lá uma ameaça, né, na última sessão, mas ele não colocou detalhes. Eu não soube, né, também não me procurou, mas eu não soube assim, do que é que se tratava, do que é que se trata ali, aquela ameaça que ele sofreu. Não sei se tem ligação com gestão, por ser vereador, tudo isso tem que ser esclarecido posteriormente. Ele deixou nas entrelinhas lá, né? Não colocou detalhes, mas eu senti essa necessidade, porque já que ele externou isso lá na tribuna da Câmara, né, deveria pelo menos ter colocado mais alguma informação. Júnior Bandeira pergunta: Douglas, você já viu a filha da prefeita, o marido da prefeita e o filho da prefeita trabalhando como médico, fazendo plantões? São todos médicos, né? Mas na gestão dela, você já viu? Tive alguns encontros com a filha da prefeita dentro do hospital, mas não sei se ela estava como médica, porque até então, né, eles não colocam a escala médica de serviço, né? Então isso dificulta demais, né, o trabalho da gente. A gente chega lá, não tem, que é o correto é ter a escala exposta, né, num flanelógrafo ou exposta para que os usuários vejam qual os médicos que estão de plantão. E lá no hospital nunca teve isso, né, infelizmente. É um dos motivos também que a gente vem batendo na tecla sobre a ProSaúde, né? Mas até hoje, se a ProSaúde já tiver saído do município, ainda não é exposta essa escala de médico plantonista.
Mas eu já vi ela, já me bati com ela dentro, né, do hospital. Em relação ao filho, só ouço falar, né, que ele faz pequenas cirurgias lá dentro do hospital. E o doutor Biraci, ainda não consegui ver ele trabalhando na gestão, não. Doutor Biraci, que prestou muito serviço, né, como médico ao município de Itapajé, mas eu acho que ele já tá se aposentando da função, né? O Cleudes Nascimento, Sargento Douglas, um dos novos políticos mais atuantes do município de Itapajé. E aí eu aproveito e faço a pergunta do Douglas Viana. Você pretende ser candidato a prefeito? Aceitaria? Ele ainda faz outra pergunta. Aceitaria o apoio do padre? Com certeza pretendo, né, ser candidato a prefeito. Estou estudando questão de partido, ainda estou conversando com algumas pessoas, inclusive com a família também. Né, mas como político a gente tem esse desejo sim, né, não tem como negar. Para a próxima? Para a próxima, né, quem sabe, né? Isso vai depender do povo e primeiramente de Deus, mas que a gente tem essa pretensão, tenha essa vontade, tenha esse desejo, né, e que a única coisa que pode impedir realmente é Deus, né, e o povo. Se o povo disser que não é o momento, a gente vai saber respeitar isso, porque a gente tem os pés no chão, sabe o momento de recuar, ser o momento de avançar, mas que uma coisa é certa, Itapajé precisa urgentemente, né, de um prefeito que tenha um pulso firme, que tenha um pulso forte e que saiba, né, manusear o município, que saiba trazer recursos para dentro do município. O que a gente tem visto hoje são prefeitos que só se interessam, né, no seu próprio umbigo, que só olham para a sua família, né, e que, infelizmente, quando chega no poder, né, esquece do povo. Um prefeito que olha muito, que acaba tendo muitas alianças com partidos, ele acaba esquecendo o povo é que fica de fora. Então, a gente tem que ter um prefeito que tenha esse pulso firme, né, que saiba ir buscar os recursos que o município precisa, que aceite os recursos dos outros vereadores, que aceite os recursos de outros deputados, porque só quem ganha é o município. Itapajé precisa urgente de um prefeito que olhe para a geração de empregos. Infelizmente, há décadas a gente não vê isso em Itapajé, há décadas a gente não vê que sequer uma casa sendo construída, um banheiro sendo construído para as pessoas mais carentes do município. Eu acho que essa questão do assistencialismo, você tem que saber dosar, você tem que ser, o político ele tem que ser assistencialista, mas ele também tem que fazer a sua função também, né? Seja prefeito de administrar, seja vereador de fiscalizar. Eu acho que tem que saber dosar, né, para que o município possa crescer. Itapajé, como eu disse, precisa urgentemente de um gestor que olhe para o povo, que olhe para o desenvolvimento do município, que saiba extrair as coisas boas que o município tem, né, a cultura, o lazer, a questão do comércio forte no município, que saiba fazer disso, né, e saiba administrar. Eu concordo em número, gênero e grau, né? Mas eu vi quase isso da atual prefeita que está no poder. Por que você acha assim? Primeiro eu quero saber a sua avaliação do governo da atual prefeita. Se fosse para dar uma nota, eu daria nota 4. De 1 a 10, eu daria um 4. Ainda passa longe de ser um governo regular. A prefeita ela tem pecado, né, em relação a... Ela está ainda trabalhando em cima da cartilha de ex-prefeitos, né? Ela não consegue fazer uma administração diferenciada dos ex-prefeitos de Itapajé. Não que eu esteja aqui criticando, eu sei que cada prefeito teve a sua atuação, teve a sua colaboração, né? Vou citar aqui um exemplo aqui. O Batista Braga, a questão das casas populares, né, o padre, a questão da boa administração que o padre fez dentro do município, né, a questão do Kels, né, foi um prefeito muito bom para o funcionalismo público. Eu acho que a gente tem que pegar um pouquinho de cada, né, o próximo prefeito de Itapajé tem que pegar um pouquinho de cada ali, as coisas boas que cada um prefeito fez, né, e trazer para dentro da gestão. Infelizmente, a prefeita ela tem pecado em relação a isso, né? Ela está deixando para governar o município no último ano de mandato, e isso já foi provado pelos itapajenses que não cola mais, né? O prefeito que passa 3 anos na inércia, que passa 3 anos vendo o município se acabar,
empresas indo embora, né, e sem fazer absolutamente nada, né, infelizmente ela vai ter ela está cometendo os mesmos erros dos gestores passados, né, de deixar para governar o município somente, né, no último ano de mandato. Então isso não cola mais, né, já foi provado na última eleição que o povo ele não é mais besta, o povo está conectado nas redes sociais, ele escuta uma rádio, né, então ele sabe de tudo, né, que passa no município. Antes não, há 20 anos atrás, o povo não sabia de tudo, né? E, infelizmente, o povo, às vezes, ele só ouvia na rádio, né, às vezes, e a rádio não tinha uma abrangência, né, muito grande na época. E hoje não, hoje a população está atenta, hoje tem o portal da transparência, que as pessoas sabem, ver quanto entrou de recurso no município. Eu trago até aqui um dado aqui, até trouxe, é importante para o povo saber, em 2021, isso fora os repasses de deputados, né, de emendas, em 2021 entrou 155 milhões de reais nos cofres de Itapajé, essa é a receita do município de Itapajé em 2021. Em 2022, 180 milhões de reais entraram nos cofres da prefeitura, uma média de 15 milhões de reais por mês em 2022. Então, só de IPTU, só de multa, só para você ter ideia, vocês que andam no centro de Itapajé, que andam na periferia, né, do município, vocês sabem o quanto tem de buraco, de verdadeiras crateras dentro do município de Itapajé, e não é feito nenhum trabalho, né, de tampar esses buracos. Em 2021, mais quase 1.200.000 reais de IPVA que entrou nos cofres públicos, de IPTU 160 mil, de multas quase 50 mil reais, né, e outras taxas, né? Então não é feito nenhum trabalho no sentido de melhorar as ruas de Itapajé. Desculpa. Em 2022, de IPVA foi 1.522.000 reais, de IPTU 178, de multas dobrou 176 mil reais de multa. Enquanto isso, a gente, né, para andar no centro de Itapajé, você não anda sem cair dentro de um buraco. Então, o que é que está sendo feito? Será que estão guardando todo esse dinheiro para fazer uma maquiagem no início de 2024, no intuito de tentar ludibriar o povo, no intuito de tentar ganhar votos por achar que a população tem a memória curta? Eu acho que já está mais do que provado que o povo não cai nesse tipo de política. O político ele tem que trabalhar pelo município do dia 1º que ele assume até o último dia dos 4 anos que ele passa à frente do município, né, e não apenas no último ano de governo. Então, é isso, né, que Itapajé está precisando de um político que olhe para o município os 4 anos e não apenas no último ano para tentar reverter algum tipo, né, de rejeição. Por que você acha que ela não está conseguindo ter esse avanço significativo? Onde é que ela está pecando? Qual que é o principal erro dela? Eu acho que o principal erro dela e de todos que estão em volta dela é a ganância. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação para você iniciar a ganância pelo dinheiro. É como eu acho que foi até o Idé veio aqui no podcast, e o Idé falou uma coisa muito certa, que ele disse que a única coisa que a prefeita está preocupada é de sentar na cadeira e olhar os dias que cai o dinheiro, que é dia 10, dia 20 e dia 30. Os repasses que chegam, né, os principais repasses que chegam do governo federal nos cofres da prefeitura. E a gente vê que é uma gestão que não tem nenhum programa, né? Tudo da gestão municipal ela espera pelo governo do Estado, ela espera pelo governo federal. A gente tem hoje um mercado público que está paralisado as obras desde outubro, e a gente não vê, é uma obra no centro da cidade, por ali você tira que a cidade, infelizmente, está entregue às baratas, que não tem ninguém governando, tem pessoas que estão lá na prefeitura apenas pelo seu próprio interesse. A prefeita se cerca de pessoas que, com certeza, está dizendo a ela que a cidade está uma maravilha, que eu acho que é o que qualquer uma gestão cai quando ela se cerca de pessoas que estão ali apenas lhe bajulando, né? Que ela se cerca de pessoas que estão ali só dizendo que está tudo bem, né? Para garantir os empregos.
ela tem que se cercar de pessoas que realmente abram os olhos dela. Né? Só que, ao meu ver, eu acho que já é tarde. A população de Itapajé, infelizmente, historicamente, a população de Itapajé, depois que ela pega, entre aspas, um ranço, ela vai até o final. A gente tem históricos, né, desde do Batista Braga, do último mandato do Batista Braga, de não ter mais reeleição de prefeito aqui em Itapajé. E parece que depois dele ninguém aprende isso. Porque não é difícil você ganhar o apoio da população, basta você governar para a população e não governar para o seu interesse, né, para enricar seus familiares, para enricar os empresários que ajudaram na campanha. A gente tem que saber trabalhar para o povo de Itapajé, que é o povo que precisa, né, o povo mais humilde, que precisa de uma saúde pública de qualidade, que precisa, né, de uma casa para morar, que infelizmente há anos a gente não tem construído. Eu acho que a última foi no governo, né, do Ciro Braga, né, feito, mas que a gente precisa, né, juntar o que foi bom do Batista, o que foi bom do Padre, o que foi bom do Kels, o que foi bom do Ciro, o que foi bom do Dimas, né, e fazer dali um aprendizado. Né, fazer um bolo, jogar tudo que foi bom ali, né, e pegar aquilo bom e jogar dentro da próxima administração para tentar, né, governar para o povo, né, para fazer as coisas que o povo precisa. Bom, dentro desse cenário político, como é que você vê a prefeita? Eu já tomei conhecimento que ela pretende concorrer à reeleição. Como é que você vê ela dentro desse cenário de disputa? Particularmente, eu acho que muita gente quer que ela vá. Né? Particularmente, eu gostaria muito que ela participasse da próxima campanha. Eu tenho certeza que ela vai participar também. Eu conheço um pouco, né? Consegui conhecer um pouco dela e eu tenho certeza que ela vai participar e é o que muita gente está esperando que ela vá. Né? Como eu falei numa das últimas sessões na Câmara, o povo de Itapajé está só esperando ela bater na porta. Tem muita gente esperando a prefeita ir lá e bater na porta dela em busca de um voto. Mas ela vai consciente de que o povo de Itapajé não vai mais cair em vitimismo. O povo de Itapajé não vai mais cair no chororô. De dizer que estava sendo perseguida, de dizer que não fez porque o vereador de oposição não deixou ela fazer. Como é que não deixa fazer se ela tem 11 vereadores do lado dela? Será que 2 vereadores de oposição vão fazer ela quebrar o trabalho da prefeita por causa de 2 vereadores? Não, é por pura realmente irresponsabilidade. É a questão da prefeita, infelizmente, ela deixa que outras pessoas governem por ela. Né? Infelizmente, ela está lá como fantoche, como marionete, né? Nas mãos, né, de alguns familiares. Quem é que governa o Itapajé, já que ela não governa? Eu não vou atrás de um processo para mim hoje, não, porque a mulher só fala em processo. Mas a gente sabe, nas entrelinhas, a gente sabe quem é que está por trás da prefeitura. A gente sabe que... Eu não vou nem ser... Mas a gente sabe que quem governa são outras pessoas que não tiraram nenhum voto. E o que deixa mais triste o cidadão de Itapajé, mais indignado, é que isso é muito corriqueiro nas gestões que já passaram pelo município. Mas que ninguém se toca que isso é que vem afastando cada vez mais o povo. O desejo do povo de mudança vai muito também por conta disso, porque a gente vota no candidato A e quem manda é o filho, é a esposa, é o tio, é o primo. Isso tem que mudar em Itapajé, né? Isso tem que mudar. O povo de Itapajé não aguenta mais isso. Não aguenta mais votar em um e quem manda é outro. Não aguenta mais votar na Gorete, que quando chega lá, está um familiar dela mandando e não encontra mais a prefeita. E quando encontra, já sabe o que é, muito chororô, é muita desculpa. Então o povo já está muito encaliçado em relação a isso. Né? O povo quer realmente um prefeito que mande no município, né, que governe. Logicamente, se perguntador, se tu entende de administração? Eu não entendo de administração, mas eu entendo que se eu formar um time, se eu formar uma seleção, vou nem dizer um time, né, se eu formar uma seleção ali dos melhores, né, dentro de cada área, eu vou conseguir fazer uma administração boa. A minha única preocupação vai ser correr atrás de recursos, porque o meu secretariado vai ser competente,
né? O da saúde, ele vai conseguir gerir a parte da saúde, o de administração vai conseguir gerir a parte de administração e vai pagar os salários em dias. Então, é isso que a gente tem que se preocupar, em formar um time, né? Em formar a seleção onde todos, né, têm ali a sua função, né? E não pode falhar. E o prefeito apenas se preocupa em procurar recursos para o município, né? E vai em São Paulo atrás de um empresário, vai em Maracanaú atrás de conversar com o empresário, né? E vai tentando, uma hora você vai conseguir trazer uma empresa séria para dentro do município, para gerar 200, 300, 500 empregos. Mas tem que ter a boa vontade. Se não tiver a boa vontade, infelizmente, Itapajé não vai sair da mesma situação que se encontra. Bom, eu quero também te ouvir sobre Capese, cara. Você já disse que tem a pretensão de ser candidato, eu quero saber a sua opinião sobre o que você pretende fazer com a Capese. Capese hoje é um problema gigantesco dos prefeitos que passaram, apenas o padre honrou lá de recolher e repassar devidamente para a Caixa de Previdência própria do município, depois dele nenhum outro. E antes dele também tinha um problema, né? Antes e depois desse problema. A Gorete, que tanto prometia que iria resolver essa questão, também cai no mesmo erro. O que fazer com a Capese no Itapajé? Você, como vereador, já deve ter em mente algo ali, algum projeto, algo realmente que sanaria com essa problemática de prefeito recolher e não repassar devidamente. A Capese é um problema sério, né? Um problema de qualquer gestor, né, do município. Infelizmente, a prefeita Gorete, ela se empolgou, né? Às vezes, não sei se por questões de querer porque queria voto ou porque realmente não sabia, né, da real situação. Mas a Capese é algo, né, que tem que se sentar. Eu acho que o município também, ele cada vez mais, ele está perdendo, ao invés de investimento, ele está tendo que repassar esse recurso para a Capese, né? E isso está perdendo muito poder, o município está perdendo muito o poder de investimento, né, em algumas áreas que deveria ser investido, e acaba que, com o passar dos anos, essa dívida vai aumentando cada vez mais, né, porque o percentual vai mudando com o decorrer dos anos, então vai chegar uma época que todo o dinheiro que entrar dentro da prefeitura vai para a Capese. Se não houver ali uma estancar essa situação, que tem que ser estudado, porque é algo muito complexo. Eu estaria mentindo aqui se eu dissesse, a solução é essa. Mas, ao meu ver, né, de imediato seria a questão de um concurso, né, de um concurso público, porque contratado não vai, o repasse não vai para a Capese, vai para o INSS. Eu acho que se você conseguisse, né, fazer um concurso público com determinadas vagas, né, quantidade de vagas, você com certeza estaria dando um alívio, né, à Capese. Hoje a Capese praticamente o dinheiro que recebe é o dinheiro que é gasto. Inclusive, eu acho que tá sendo gasto mais do que está recebendo, do que está entrando. Então, vai chegar uma hora que, se isso não for controlado, vai chegar uma hora que a Capese vai quebrar. Vai quebrar antes do tempo. Exatamente. E isso é algo que tem que ser sentado, que tem que chamar o sindicato. A prefeita, ela erra muito em relação a isso, de não querer conversar, de não querer chamar as pessoas envolvidas ali para uma conversa, né, para jogar a real e dizer, olha, eu vou conseguir fazer isso, isso e isso. Isso aqui eu garanto a vocês que eu vou honrar. Mas ela não chama, infelizmente ela manda o projeto da maneira que quer e não conversa com as pessoas responsáveis. E isso acaba gerando um atrito muito grande, né? Isso e prejudica o município, né? E, infelizmente, por ela ter a maioria na Câmara, ela consegue aprovar todos os projetos, né, maldosos que ela quiserem, né, para Itapajé, para o povo e para a Capese. Bom, deixa eu dar outro recadinho aqui. Atenção, Mici, vem aí a tradicional festa de agosto do Mici. Já tem data marcada, vai ser dia 12, com lagosta bronzeada, Neném Cat e Kainan Reis. Vai ser dia 12 lá no Mici, tradicional festa de agosto, lá no Rochedão Clube, com lagosta bronzeada, Neném Cat e Kainan Reis. São 35 anos já de festa e você já anota aí na sua agenda,
porque você não pode ficar de fora dessa. Tá bom? E aproveitar aqui a audiência, muita gente do Itapajé ouvindo a gente. Neste sábado agora, tem o 16º São João do Guaribuçu, que é um evento realizado pela comunidade de Guaribuçu, que fica lá na região do distrito do Aguaí, e esse ano vai para a sua 16ª edição. Para você que gosta de evento junino, quadrilha raiz, aquela tradição nordestina, sabadão agora, lá no meu querido Guaribuçu, terra maravilhosa. Bom, Douglas, eu sempre pergunto para quem tem pretensão em ser candidato a prefeito no Itapajé, os convidados do Itapajé que eu estou aqui recebendo, eu estou fazendo essa pergunta, né? Porque diante dessa questão administrativa que a gente vê no município, surgem nomes, mais nomes. Agora mesmo essa semana já está sendo lançado, eu vi aqui na rede social, alguns nomes já também sendo cogitados. E não é de agora que o nome do ex-prefeito de Irauçuba, Nonatinho, se ventila lá no Itapajé com a possibilidade de ser candidato no município. Eu queria saber a sua opinião, como é que você vê, né, essa possibilidade. Adriano, para ser bem sincero, tenho um total respeito, né, pelo Nonatinho, pela pessoa dele, pelo político que ele com certeza ajudou muito no desenvolvimento de Irauçuba, mas eu creio que a política de Itapajé, o Itapajé em si, ele tem bons nomes, né, para concorrer a um cargo de prefeito. Eu acho que seria necessário que a gente pudesse, né, dar essa oportunidade para um itapajéense, né, que conhece a realidade do povo. Itapajé não é realmente um caso a ser estudado, o município de Itapajé, porque é muito difícil, né, ser político ali dentro. É muito diferente da política daqui de Irauçuba, pelo que a gente percebe, né, o pouco que a gente anda aqui dentro é um pouco diferente a política de Irauçuba com a política de Itapajé. E eu creio que seria necessário, né, um itapajéense, alguém que conhece a realidade do povo de Itapajé, que sabe, né, onde o calo aperta em Itapajé, para que o povo desse essa oportunidade. É um bom nome, mas eu creio que o povo de Itapajé ele merece um itapajéense, né, que conheça a realidade do nosso povo. O Antônio Ferreira Góes pergunta por que a classe política investe tão pouco no esporte, e é algo que agrega muito, e é algo que socializa e traz renda ao comércio, tirar as pessoas da ociosidade e desse mundo moderno que destruiu mais do que constrói, que destrói mais do que constrói. E Itapajé, em especial, tem um potencial turístico, temos lugares belíssimos, diz ele, e produtos da nossa terra que precisa ser explorado. Muito bom comentário. Realmente. Realmente, eu até citei, né, anteriormente, esqueci de falar realmente do esporte. Né, o esporte ali em Itapajé é muito forte, né, você que também é itapajense sabe o quanto o esporte é forte, o quanto o povo de Itapajé ele ama o esporte, ele ama o futebol, ele ama o society, o vôlei. E a gente até vê um pouco, a gente vê que os prefeitos que passaram pelo município, infelizmente, realmente deixaram a desejar. Eu acho que eu vou até fazer um elogio aqui, que eu ainda lembro do prefeito Kels, foi um prefeito muito bom para o esporte de Itapajé. Eu me lembro que eu fazia parte até do handball, da seleção itapajéense, né, de handball, e a gente sempre que tinha torneio, a gente estava indo, tinha ônibus, né, pagava a nossa inscrição, então era muito, muito bom na época do prefeito Kelso, o esporte de Itapajé. Eu acho que muita gente de Itapajé tem saudades, né, dessa época, que também era a época do nosso Galo da Serra, né, a gente tinha o futebol itapajense como aos domingos a gente ia para o estádio municipal, assistir o jogo, era muito bom, né, que infelizmente essa época ela passou e a gente pede, né, que se Deus quiser a gente possa ter novamente esse tipo de lazer em Itapajé, de poder ver o Itapajé Futebol Clube. Né, eu sei que o amigo está falando em relação também à questão do futebol amador, né, de Itapajé. Sim. A gente viu que nessa gestão aqui está deixando muito, muito mesmo a desejar.
né? Agora que está havendo um campeonato, acho que é uma liga, né? Mas que, no geral, né, o esporte Itapajé está esquecido. Até um dia desse eu fiz uma matéria no nosso estádio, né, municipal, o estádio completamente abandonado, né, jogado às traças, e ali foi palco de muita alegria, né, para a gente itapajense. Quando eu era criança, eu frequentava ali, assistia o Galo da Serra, era muito bom mesmo, era um tempo que, infelizmente, a gente espera que um dia retorne novamente, né, o Itapajé, a nos dar alegria aí no cearense. Pois é, vai precisar de alguém realmente que tenha essa determinação, né? Que busque realmente evoluir nesse sentido. Eu penso muito parecido, eu quero realmente ver o Itapajé progredindo. Eu fico meio descrente com o discurso, né? Eu gostaria de ver isso mais na prática, né? E eu acredito que somente a gente, o itapajaense mesmo, tendo a consciência de que precisa evoluir, precisa realmente melhorar em aspectos, a gente já tem visto um amadurecimento na urna, né? Às vezes a coisa não dá certo, a pessoa muda. Exatamente. Mas às vezes muda para pior. E aí, infelizmente, que fazer? Eu até falo, né, em relação a essa questão de mudança, que não tem ainda dado certo, mas que o itapajense ele tem que ter em mente de que ele está mudando, tentando acertar. A gente viu isso agora, né, na eleição da prefeita Gorete, que foi uma eleição de que o povo, né, disse não a um candidato e sim a ela, né, mas no intuito de mudar. E o povo não tem culpa, né, de que o político que ele votou se desvirtuou daquilo, né, que o povo pretendia. Então, cabe ao povo de Itapajé, né, continuar, né, a buscar esse nome, tentar continuar a buscar, né, essa pessoa que possa contribuir com o município de Itapajé. Eu tenho certeza que uma hora a gente vai acertar, né, nessa tentativa de mudança. O Danilo Forte, me parece que conversou com várias lideranças, ele lhe procurou também? Eu conversei com o Danilo, né? Está com uns 3 meses, mais ou menos. Estive lá no escritório dele, em Fortaleza. A gente teve uma conversa muito agradável, né? Eu até conversei com ele em relação à política aqui local, né? Então, o Danilo tem um pensamento muito parecido com o nosso. Eu creio que, de modo geral, a gente vai, né, conversar mais ainda daqui para frente, né? A gente vai conversar, porque o nosso pensamento ele é parecido, né, em relação a essa questão de uma pessoa, né, que Itapajé necessita de uma pessoa que realmente olhe pelo município. Então, a gente tem isso em comum, né? O deputado Danilo tem o meu respeito, é uma pessoa que eu admiro como político, né, e como pessoa, e a gente espera que mais na frente sentarmos, né, todos, né, e ver um nome para Itapajé, um nome que possa, né, colocar o nosso Itapajé nos trilhos. Bom, quero aqui agradecer a presença aqui do vereador Douglas Mota, do município de Itapajé. O Douglas, que é policial militar, está como vereador e tem aí pretensões políticas futuras de alçar voos mais altos, né, na política do município de Itapajé. Tinha aqui umas perguntas e eu confesso que eu perdi aqui algumas perguntas. Mas agradecer a todos que estão participando aí da nossa live no Facebook. Tá certo? Bom, deixar você bem à vontade, Douglas, se tiver mais algo que você queira externar, queira colocar, que a gente aqui não tenha perguntado, fique inteiramente à vontade. Meu irmão, só agradecer o convite, né? Agradecer ao Moeso Lira, agradecer a você, Adriano, por essa entrevista, agradecer toda a produção da Rádio Amizade FM, né? E é uma satisfação da gente estar aqui, né, com tantas pessoas aqui assistindo essa live, né? Isso é de muita importância, né, que a população ela interaja, né, com o político, que ela veja quais ideias que um determinado político tem em relação a alguns temas, e a gente está aqui à inteira disposição. Agradecer a todos que estiveram, né, na live, agradecer a todos, principalmente a todos os itapajeenses, né, que estão ouvindo até esse momento, né, essa live, e dizer que a gente está à inteira disposição,
né, para qualquer questionamento, para qualquer pergunta. Né? Quem me conhece sabe que não é difícil me achar. Estou ali pelo centro de Itapajé todo santo dia, né? Não me escondo. Né? Sou um político que, graças a Deus, não prometi nada do que eu não pudesse cumprir. Tudo que eu prometi durante a campanha, a gente está buscando fazer, a gente está tentando fazer com a maior excelência possível. Né? E dizer que continuarei da maneira que sou, né? Nunca hei de mudar, se Deus permitir. Né, de sempre ter esse contato com a população, que eu acho essencial para o político, né, esse contato, né, junto à população é o que diferencia os bons políticos, né, dos maus políticos, que infelizmente só aparece de 4 em 4 anos, né, e que a população de Itapajé ela possa ter essa esperança, né, ainda de buscar. Eu não vou nem falar uma mudança, mas que buscar um bom nome para Itapajé, para que a gente possa sair desse marasmo, para que Itapajé possa sair, né, de onde se encontra hoje, né, e possa ganhar um lugar de destaque aqui nessa região, né, que não seja um município que é conhecido por catástrofes, né, por má administração, que não seja um município conhecido, né, por ter gestões ruins que passaram por Itapajé, mas que de 2024 para frente, né, 2025, né, na verdade, para frente, esse município de Itapajé possa ser reconhecido, né, por ser uma cidade que está crescendo, que está evoluindo, que o mercado de trabalho, né, está avançando, que vai ter mais oportunidades para os jovens, né, para as pessoas que buscam emprego. E é isso que a gente quer para Itapajé, né, que Itapajé evolua, que Itapajé não pare no tempo como se encontra hoje. Né, outros municípios da região crescendo e Itapajé parado no tempo, né, sem nenhuma perspectiva. Obrigado, Douglas, por aceitar aqui o nosso convite e lembrar que amanhã nós teremos aqui essa conversa disponível no YouTube da Amizade FM e também no Spotify. E ainda essa semana a gente vai ter cortes de alguns trechos aqui do nosso podcast. Os cortes você pode acompanhar lá no Instagram da Amizade FM, @AmizadeFM887. Valeu, Douglas. Obrigado, meu irmão. Um abraço, boa noite. Feliz em ter você aqui com a gente. E só agradecer aqui, mais uma vez, o Supermercado Supercenter, o varejão mais completo de Irauçuba, sempre com a gente. Clínica Realize Odontologia Integrada, também conosco, obrigado. A Emilira Construções, também é parceira aqui do podcast da Amizade. Red Produtora, também com a gente. Red Produtora, sempre conosco desde a primeira temporada, aqui no podcast da Amizade. E também falar para você aqui de Shopping Pães, qualidade com criatividade. Obrigado também pela parceria. Valeu, gente, um abraço. E a gente volta daqui a 15 dias com mais um podcast da Amizade. Valeu!